Olá para todo mundo, seja muito bem-vindo ao Perspectiva, programa da TV Assembleia, que está debatendo toda semana aqui no canal 9 da NET. Você também pode conferir pelo YouTube ou na Rádio Assembleia, assuntos que dizem respeito a toda a sociedade e que também tiram dúvidas a respeito dos mais diversos temas sensíveis neste ano de 2020, trazendo soluções e também perspectivas de futuro. Nessa edição, nós vamos falar sobre a campanha Setembro Verde, que lembra a importância da doação de órgãos e tecidos em Mato Grosso do Sul, que é uma lei estadual dos deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, uma lei já bastante antiga. E para bater um papo com a gente sobre como é que está esse panorama no estado de Mato Grosso do Sul, a respeito da doação de órgãos, nós vamos conversar com a Claire Mioso. Ela é coordenadora da Central Estadual de Transplantes. Claire, seja muito bem-vinda, obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de falar sobre esse assunto, né, tão importante e que a gente costuma não conversar no dia a dia, né? Sem dúvida, aí a pandemia, a crise econômica, a questão da recessão, as atividades que se restringem, que se flexibilizam, acabam tomando mais projeção, só que no que diz respeito às vidas que precisam ser salvas, a gente também tem que trazer o assunto transplante de órgãos e tecidos. E antes da gente entrar de cabeça nesse assunto, eu gostaria de saber se agora em 2020, se a pandemia afetou de alguma maneira o trabalho de vocês e também as doações. Então, a pandemia, ela afetou de uma forma geral, acho que tudo, né? Com certeza afetou também o cenário da doação e transplante. No nosso estado, a gente seguiu as normas técnicas do Ministério da Saúde, né, com relação aos cuidados que devem ser tomados no processo de doação e transplante. Então, a gente tem que, quando a gente tem um possível doador, né, nós colhemos o COVID desse provável doador, realizamos o teste, se der negativo, a gente continua dando, assim, dá continuidade no processo, se der positivo, a gente tem que abortar esse processo de doação, porque ela é contraindicação absoluta para doação, o teste COVID positivo, né? Então, isso acaba que você, às vezes, tem um doador viável, um doador jovem, né, vítima de um acidente ou de um AVC, e que ele é um doador ideal. Porém, quando você faz o teste COVID, o teste dá positivo, né? E aí a gente tem que descartar esse doador, porque pela nota técnica do Ministério da Saúde, né, todas as centrais seguem a mesma linha, né, e a orientação é essa. Então, assim, afetou, logicamente, o cenário da doação e também do transplante, né? Nós, em números, nós temos, vamos dizer assim, estamos igual ao ano passado, até um pouquinho melhor. Mas eu creio que se não tivesse essa pandemia, né, por conta de todo o trabalho que a gente está fazendo junto aos profissionais, a população, com certeza a gente esse ano ia ter mais doadores do que o ano passado. Mas, assim, olhando pelo cenário do Brasil todo, né, nós continuamos as nossas captações e os nossos transplantes. Alguns estados paralisaram completamente a captação por conta da dificuldade de conseguir fazer, né, o teste de COVID rapidamente. Porque nós temos um provável doador, nós temos que realizar o teste de COVID para poder dar continuidade. Então, isso tem que ter parcerias para que a gente possa realmente ter o teste do COVID antes de entrar com esse doador na sala de retirada. E, de maneira geral, o sul-mato-grossense, né, o Mato Grosso do Sul, a gente pode classificar como um estado, como uma população que é consciente, que realmente contribui para esses números positivos no que diz respeito à doação de órgãos? O brasileiro, ele é muito solidário, e nosso estado também, as famílias são extremamente solidárias. O que ocorre muitas vezes é que a pessoa, ela não deixa claro em vida a sua vontade de se tornar um doador. Então, quando a gente tem uma morte encefálica, a gente vai fazer uma entrevista familiar, conversar com a família, ver se a família quer fazer a doação desses órgãos e desses tecidos. E muitas vezes a família diz não.
E aí nós perguntamos, por que vocês não querem fazer a doação? Aí a família, a principal causa é que a família desconhece a vontade da pessoa que foi a óbito, né? Porque quando você conversa com a família e deixa claro em vida, olha, eu sou um doador de órgãos, se acontecer alguma coisa comigo, eu quero que doe meus órgãos, a família sempre faz a última vontade da pessoa que morreu. A gente já teve casos, né, de pessoas que deixam claro em vida que são doadores e morrem, e a família doa. Mesmo a família às vezes diz, olha, eu não sou doadora, eu não concordo. Porém, meu filho, meu marido, seja lá quem for que morreu, era doador. Então, eu vou fazer a última vontade da pessoa. Então, o que a gente precisa fazer, e a gente faz nas nossas campanhas, nas nossas palestras, nas nossas entrevistas, é sempre falar a mesma coisa. Você tem que conversar com a família e deixar claro da sua vontade em vida. Evidentemente que às vezes morre uma criança, morre uma pessoa muito jovem, que muitas vezes não teve nem a oportunidade de falar sobre esse assunto com a família. Então, tem isso também. E muitas vezes a família opta por doar porque a família é doadora, entendeu? Então, assim, mas o que facilita muito ali no momento, naquele momento difícil, naquele momento de dor, a família dizer sim, é a conversa que a pessoa que morreu teve com a família antes de acontecer, vamos dizer, antes dela ir a óbito. E voltando a falar da Covid rapidamente, surgem aí muitas dúvidas nesse período, eu tenho certeza. Vocês tiveram que adotar protocolos, como o teste, infelizmente, no paciente que veio a óbito, mas na questão do transporte, no sentido de quem vai receber esse órgão, mudou também algum tipo de tratamento? Mudaram esses protocolos? Sim, né? Todo o protocolo, vamos dizer assim, no sentido do Covid foi mudado, né? O uso de máscara, quando você fazia uma entrevista familiar com a família vamos dizer, da pessoa que morreu, você reunia numa sala com vários familiares, né? Servia água, café, oferecia um telefone, né? Essas coisas do acolhimento familiar. Hoje, a gente, vamos dizer, opta por uma pessoa, vamos dizer, que a gente sente que é o líder ali, familiar no momento. Muitas vezes tem que fazer entrevista em lugares, assim, ao ar livre, né? Com mais rapidez, até pela questão de você não ficar em contato com as pessoas, né? A questão do transporte, né, dos órgãos, também a gente teve um grande problema com a linha aérea comercial, que aqui diminuiu muito, né? Então, nós tivemos que começar a usar mais a aeronave da Casa Militar, que é a aeronave do governo, para fazer o transporte das equipes, dos órgãos, dos tecidos, né, que a gente capta, né? Então, tudo afetou, sabe? A questão também do receptor, para ele poder receber um órgão, ele tem que fazer o teste do Covid, isso demora, né? Tem órgão que você, por exemplo, que nem o coração, são 4 horas depois da retirada para fazer o transplante, então você tem que estar com o receptor ali meio no jeito, então tudo assim, a gente teve que ter a se adaptar a esse novos tempos, né, mas assim, existem várias parcerias que foram firmadas durante essa pandemia, muitas pessoas solidárias, querendo ajudar, e isso fez com que o cenário da doação nossa e do transplante aqui no estado, ele continuasse estável, mais ou menos como eu disse, o ano passado, no mesmo período, e até um pouquinho mais. Então, assim, mudou muita coisa, mudou, realmente ficou mais difícil de trabalhar, né, a gente ficou com ainda mais cuidado ainda do que a gente já tinha, né, porque a gente sempre tem aquele cuidado redobrado com o doador e o receptor, mas acabou que dificultou e realmente ele afetou o cenário da doação de órgãos no Mato Grosso do Sul e no país inteiro, né. Aí a população, né, Claire, se pergunta, conforme você mesmo comentou no iniciozinho aqui na primeira pergunta, feito o teste, dando positivo, infelizmente uma pessoa saudável, ela vira um doador inviável. Aí surge aquela dúvida, nenhum órgão desse paciente com Covid-19 saudável, ele consegue ser aproveitado? Ele realmente deixa de ser um doador totalmente? Totalmente. É contraindicação absoluta para a doação de órgãos e de tecido, no caso nosso aqui da córnea, o teste positivo para o Covid, tá? Isso foi uma nota técnica do Ministério da Saúde, juntamente com a Anvisa, né?
alertando para essa questão do Covid, do teste positivo do Covid. Então, se deu positivo, mesmo a pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa saudável, né, um cara jovem, né, não é doador. Nós temos que descartar esse doador, né, porque é muito, assim, ainda tem muita coisa que as pessoas não conhecem sobre essa doença. Então, a orientação é essa. E a gente, no nosso estado aqui até agora, todos os nossos potenciais doadores, que vamos dizer assim, as famílias concordaram com a doação e que a gente fez o teste COVID, nenhum deles deu positivo. Então, os nossos doadores, assim, nós não tivemos que descartar um doador depois do processo, vamos dizer, depois que a gente falou com a família, que a família autorizou, que a gente fez o teste de COVID, a gente não teve nenhum doador positivo. Então, assim, nesse sentido, para nós foi ótimo, porque o doador que estava realmente um doador viável, com a autorização familiar, a gente conseguiu fazer a captação dos órgãos. Mato Grosso do Sul com boas notícias, com dados muito relevantes e interessantes, até porque, também para tirar uma dúvida aí para os nossos telespectadores, essa fila para o transplante de órgãos, ela é nacional. Né, não necessariamente que um doador de Mato Grosso do Sul vá ter os seus órgãos direcionados para uma pessoa daqui do estado. E, de certa forma, a pandemia, ela provocou, assim, um aumento nessa fila, já também a gente sabendo que alguns estados tiveram que, enfim, paralisar os serviços de doação. Então, o que ocorre? Cada central de transplante, cada estado tem a sua fila, gerencia a sua fila estadual, né? Então, no caso aqui no Mato Grosso do Sul, nós realizamos transplante de coração, rim, córnea e tecido musculoesquelético. Então, nós gerenciamos a fila desses 4 transplantes que nós realizamos aqui no estado. Os demais órgãos que nós não realizamos transplante, quando a gente tem uma doação, a gente oferta essa doação para a Central Nacional de Transplante, que fica em Brasília. Aí sim, Brasília gerencia a fila do país todo, a fila nacional. Quando a gente tem, vamos dizer assim, uma doação, que a gente, por exemplo, um pulmão, que nós não utilizamos aqui, como a gente teve a semana passada, uma doação de pulmão, né? E a gente não utiliza, esse órgão é ofertado e a Central Nacional vai rodar uma lista. E aonde tiver o primeiro que for compatível com esse órgão doado, vai ser encaminhado o órgão para lá, né? Então, assim, a fila, ela, obviamente que a fila aumentou. E ainda essa fila, ela é subnotificada. Por quê? Porque, por exemplo, com a pandemia também, outra coisa que aconteceu é que os ambulatórios dos hospitais, dos postos de saúde, houve, assim, uma redução no atendimento. Então, se, por exemplo, a pessoa às vezes ia no ambulatório, ia ter uma indicação para transplante, ela não conseguiu acesso a esse ambulatório, consequentemente, ela ainda não está na fila, entendeu? Então, existe também uma subnotificação das pessoas que precisam de um transplante. Eu creio que quando realmente abrir os ambulatórios, né, transplante renal, córnea, que realmente começar a funcionar mesmo, a fila, com certeza, ela vai inchar, ela vai dar um aumento, assim, brusco na fila. Por quê? Porque a pessoa não teve acesso ao ambulatório, às vezes está com a doença, tem uma indicação, mas não conseguiu entrar na fila. Então, isso, com certeza, as filas vão aumentar, não só no nosso estado, como no país todo. Primeiro, porque a gente fez menos transplante, e depois, porque muitas pessoas que estão doentes não conseguiram realmente entrar na fila por conta que não foram atendidas nos ambulatórios correspondentes à doença que ela tem, né? Bom, agradecer a Claire também por ter tirado uma dúvida minha sobre esse tema na pergunta que eu fiz anteriormente. Realmente muitas pessoas ainda precisam de esclarecimentos a respeito desse assunto, doação de órgãos. Inclusive, a gente tem aqui dados de um levantamento da Folha de São Paulo, divulgado recentemente, de que nesse período 44% a mais de pessoas infelizmente vieram a óbito aguardando um órgão, né, aguardando nessa fila. Será que a gente pode dizer que isso se aplica também a Mato Grosso do Sul? É um dado que infelizmente não tem como se trabalhar porque, enfim, a realidade é essa que nós estamos presenciando agora. Na verdade, assim, para você ter certeza quantas pessoas morreram e você ter um comparativo, você teria que
ver quantos que morreram no ano passado, nesse período, e comparar com esse período desse ano. Eu creio, sim, que morreu também aqui no nosso estado, pessoas aguardando na fila, como já morriam anteriormente, né? Como eu falei, nós não temos órgão suficiente para todas as pessoas que estão na fila, né? Tem em torno de 40 mil pessoas no país todo aguardando o transplante de órgãos e tecidos, é muita gente, né? Muitas pessoas com doenças crônicas, né? E isso é todo dia entrando gente na fila, todo dia, e todo dia faz transplante também, todo dia a gente tem doação, mas assim, se você comparar o doador, a quantidade de doador que você tem com a quantidade de pessoas que entram na fila, a quantidade de pessoas que precisam de um transplante, realmente você, vamos dizer assim, acho que nunca vai ter órgão suficiente para todo mundo, né? Isso é uma estatística mundial, né? O que acontece é que nós também, com certeza, teve várias pessoas que foram a óbito e ainda, né, ocorre isso no dia a dia, né? E realmente assim, é muito triste o que acontece, porque a gente sabe que se as famílias conversassem sobre isso, se as pessoas deixassem claro em vida que são doadores, muitas negativas a gente não teria. Nós temos aqui no nosso estado uma negativa familiar, em torno de 50%, é uma negativa extremamente alta. Então, você imagine, de 10 pessoas, né, vamos dizer assim, que vão a óbito, que são doadores, que seriam possíveis doadores, vamos dizer, doadores viáveis, a 5 doa e 5 não doa. Então, essa negativa familiar é uma negativa extremamente alta, porque, assim, o que acontece? A gente tem um número projetado de morte encefálica que a gente tem por 1 milhão de pessoas. A gente tem uma estatística de acidentes, de morte que ocorre no nosso estado. Então, a quantidade de pessoas que morrem é aquela quantidade projetada dentro vamos dizer, da estatística. Se você tem 100 óbitos e você tem 100 doadores viáveis, mas só 50 doam, é só 50 doadores que nós vamos ter. Mas se você tiver 100 pessoas que morrem, 100 doadores viáveis, e os 100 doassem, era o dobro de órgãos e o dobro de tecidos que nós teríamos. Então, o que a gente tem que trabalhar, o que a gente tem que conversar, o que a gente faz realmente, em todas as campanhas que o Ministério faz, que o Estado faz, né, que o governo realiza, é tudo falando do processo de doação transplante, da importância de você conversar sobre isso, né? Porque, como eu disse antes, a maioria das negativas é desconhecimento da vontade do doador. Evidentemente que a gente tem outras, né? Algumas pessoas negam a doação por conta de religião, por conta da demora da entrega do corpo, né? Muitos alegam que não são daqui, vai demorar, não tem como levar o corpo. Muitos pensam que o corpo vai ficar deformado após a doação, isso não ocorre, né? É feita uma reconstituição, como uma outra cirurgia que a gente faz, né? Então, realmente, a gente percebe, assim, Lívia, que é desconhecimento mesmo, né? E isso eu acho que só o tempo mesmo, com campanhas educativas, que a gente vai conseguir reverter essa nossa negativa familiar. E uma pergunta que não pode deixar de ser feita nesse momento, ainda mais, né, com todas essas informações que você está passando para a gente, Claire, é a respeito de até quantas vidas um doador de órgãos pode salvar. Então, um doador, ele doa, olha, 2 rins, no caso, o pulmão pode ser, vamos dizer, são 2 pulmões, evidentemente, muitas vezes é transplantado numa pessoa só, mas são 2, né? Tem o fígado, tem o pâncreas, tem coração, tem as 2 córneas, nós temos pele, nós temos ossos, nós temos válvulas cardíacas. Então, assim, ele pode salvar até 8 vidas, né? Além do que, a gente tem que pensar que muitas pessoas estão na fila em caráter de urgência, em caráter de priorização, ou seja, uma pessoa, por exemplo, que está priorizada por um transplante de coração, ela faz o transplante ou ela vai morrer, né? Então, assim, tem os priorizados, o país todo está com várias pessoas com priorização de coração, nós também temos paciente priorizado que estão internados aguardando um transplante de coração. Então, você imagina a agonia desse paciente que está aguardando um transplante e sabe que se ele não transplantar, ele vai morrer. Então, assim, é um trabalho bastante, assim,
exaustivo, cansativo, né? Tem o lado da tristeza da família, que a gente tem o maior respeito, né? A gente sabe que se a família não doar, a gente não vai ter o transplante, né? Então, a gente trabalha nesse sentido, acolhendo a família, né? E fazendo, vamos dizer assim, de tudo para a família se sentir acolhida e que se realmente o paciente for a óbito e ele for um paciente viável para doação, que a família faça a doação dos órgãos. Antigamente, Claire, a gente ouvia falar que a pessoa tinha que andar com documento na carteira, tinha que deixar junto da identidade, junto da CNH, que é um doador de órgãos. Como é que isso é feito? Como é que a família pode ser comunicada? Como é que os órgãos competentes eles podem estar cientes da vontade dessa pessoa de ser um doador? Então, essa lei era uma lei que chamava lei presumida, né? Então, você colocava na carteira de identidade só o doador de órgãos, automaticamente você era um doador de órgãos. Só que essa lei, de vez de aumentar o número de doadores, diminuiu. As pessoas começaram a ficar com medo, começaram a colocar na carteira que não eram doadores, o que se esperava que com essa lei houvesse um aumento no número de doação. Ao contrário, diminuiu. Então, hoje a lei é a lei do consentimento familiar. Então, a família tem que autorizar, parente até primeiro grau, né, até segundo grau, e mediante 2 testemunhas para autorizar a doação. Então, isso fez com que, muitas vezes, dificulta, porque tem pessoas que não têm familiar aqui em Campo Grande, vem aqui para trabalhar, estudar, acaba morrendo, e essa doação ela não vai ser concretizada por conta que não tem um familiar. Porém, ficou mais transparente e seguro para a pessoa, né? Porque ela tem certeza que nada vai ser retirado, nenhum órgão e nenhum tecido vai ser retirado se a família não fizer autorizar a doação. Então, dificultou por um lado, porque às vezes você não encontra a família, porém, para a pessoa que quer doar, ele fica mais transparente e mais seguro o sistema. Então, realmente, ajuda você a colocar na identidade e na carteira de motorista que você é um doador. Caso a família nunca tenha conversado sobre isso, ela olha lá e vê, não, ele era um doador, está na carteira. Mas só a doação, ela só é concretizada com autorização da família, parente até segundo grau, e além de tudo, ainda você tem que ter 2 testemunhas para poder realmente autorizar a doação ser autorizada. Entendeu? Então, assim. É um momento burocrático, né? Bem burocrático. Realmente, é um momento burocrático, né? Mas hoje, com essas tecnologias de WhatsApp, e-mail, você consegue ter doação de outros países. Nós tivemos doação aqui no nosso estado de pessoas menores de idade, que o menor de idade tem que ter autorização do pai e da mãe, né, para a gente poder ter a doação dos órgãos, que a mãe morava aqui, o pai morava no Japão, e o pai conseguiu fazer a autorização, a gente mandou a documentação, o pai assinou, devolveu a documentação totalmente preenchida, tudo certinho, como manda a legislação, e a doação foi concretizada. Então, a gente tem vários meios para a gente conseguir a doação, e a gente utiliza de todos, mas tudo dentro da lei, dos decretos e das portarias do Ministério da Saúde. E para a gente finalizar, né, falar um pouquinho sobre os desafios a partir de agora para a retomada, né, da rotina normal, dos trabalhos da Central Estadual de Transplantes, e voltar naquela rotina pré-pandemia. Como é que vocês já estão pensando nisso? Então, esse ano mesmo, diante de toda essa pandemia, porque a gente faz, assim, todo ano capacitações, a gente fez online as capacitações, a gente fez os nossos encontros das comissões de transplante, a gente teve palestras sobre morte encefálica, manutenção do doador, a gente continuou fazendo o nosso trabalho, só que não presencial como a gente fazia anteriormente, então os trabalhos são feitos online. A gente está com uma expectativa muito boa aí, né, se realmente com essa redução dos casos, né, se ocorrer mesmo a liberação, né, de tudo isso, à medida que vai melhorando a curva, né, da pandemia, né, mas assim, Olivia, a gente não para, a gente está trabalhando direto, essa questão do Setembro Verde, a gente está fazendo campanhas, vídeos de incentivo à doação, a gente vai fazer uma live dia 27, estimulando as pessoas a assistirem, a conversar sobre esse assunto. Não dá para parar, né? A gente tem que se adaptar, é um novo tempo, né? Então, nós temos que fazer conforme
manda a legislação, mas não dá para parar, porque a pessoa está doente, está na fila e está esperando que a gente trabalhe para ela poder transplantar. Né? Muito bem, Claire Mioso, coordenadora da Central Estadual de Transplantes, bateu um papo com a gente aqui no Perspectiva, muito esclarecedor, uma conversa muito leve, muito explicativa. Agradeço muito a sua participação com a gente, viu, Claire? Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder conversar sobre esse assunto, né, e eu quero deixar uma mensagem para que todos conversem sobre a sua vontade em vida, né, pensa, por que eu não sou doador, eu tenho dúvidas, o que eu não está claro para mim, né, eu posso ajudar pessoas quando eu não estiver mais aqui, né, então, assim, é importante a gente conversar sobre isso, deixar claro para a nossa família que nós somos doadores, e a família vai sempre respeitar a última vontade da pessoa em vida. Tá certo, então. Obrigada mais uma vez pela sua participação. E essa foi mais uma edição do Perspectiva da TV Assembleia. Se você curtiu, acompanhe o nosso canal 9 da NET. Não deixe de compartilhar o link do YouTube que está aí na tela com seus amigos, com seus familiares. Levar essa mensagem, levar essa explicação aí que você acompanhou a toda a sua família, né, o seu círculo de amigos de trabalho, né, dos amigos em comum, porque o assunto é muito importante. Doação de órgãos, sem dúvida nenhuma, ajuda a salvar muitas vidas. Claire, mais uma vez, obrigado e voltamos numa próxima edição do Perspectiva com um novo tema, um novo especialista. Até lá. Tchau, tchau.